presença de luz. Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer te servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultuar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio espírito em vaso de abnegação e entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desencanto, porque o trabalho se te fará fonte de alegria na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais que a eterna sabedoria te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção naquilo que te expresses. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. Estiveres agora, nosso
as memórias que perdi e que desejo relembrar são como sonhos perdidos no tempo. Que soam na lembrança como vidas não vividas, como estradas que guardam meus passos.
na tempestade, eu sinto a sua mão que me levanta e me sustém, e me sustém, e me ampara, em plena escuridão. Olhando o horizonte, atrás dos montes, eu vejo o sol nascer. Olhando o azul do céu, vejo as estrelas e sinto seu poder. O riso descontraído de uma criança, quanta beleza traz. Por isso eu canto, enxugue o pranto, meu Deus de amor, amor e paz. Vou pela vida cantar seu grande amor, anunciar a toda gente. Vou dizer que esse amor todos devem ter. Grande amor, sublime amor de Deus, amor de meu Deus. grande amor, sublime amor, sublime amor, o amor de Deus. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. O Evangelho e a mulher. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Paulo, Efésios 5:28. Muita vez, o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele, a mobilização dos recursos do Cristo para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Com Jesus começou o legítimo feminismo. Não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosa, quais a do judaísmo, antes do Mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém que acompanham o Senhor até o instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assina as palavras, procurava levantar a mulher da condição de aviltada, confiando-a ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e como criatura de Deus igual a ele. Emmanuel.
Boa noite. Vamos procurar então entrar em sintonia com os nossos mensageiros divinos, elevar nossos pensamentos até Jesus. Amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus, pelo dom da vida e pelas oportunidades que temos de servir, de estudo, de trabalho. Obrigado, Jesus, por todos os amigos, companheiros de jornadas que caminham conosco. Nós te rogamos, Mestre, força e coragem para que a gente possa vencer as nossas dificuldades, os nossos erros. Te rogamos, Mestre, sabedoria para saber discernir a verdade do erro e que a luz do Teu Evangelho possa iluminar a nossa caminhada. Por onde passarmos, a gente possa sempre levar um sorriso amigo, uma palavra de conforto a todos que necessitam. Faça-nos fortes, Senhor. E que a gente possa também, Mestre, vibrar numa sintonia de amor, para que essas vibrações cheguem ao alto e possa ser distribuído por todo o nosso planeta Terra. Que aonde a dor se faz presente, receba a calma, a saúde, a paz. Nesses momentos difíceis de guerra, possa chegar a esperança e que todos os corações possam se tornar mais fraternos para com os amigos em caminhada. Muito obrigada, Jesus, pela doutrina que tanto nos esclarece e consola. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Com essa prece, com a autorização de Jesus, nós iniciamos mais uma reunião na noite de hoje. Que assim seja. Obrigada. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E vamos conversar nessa noite sobre a questão 199 do Livro dos Espíritos, que está na parte 2ª do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 4, da pluralidade das existências. E a pergunta que foi feita por Kardec aos espíritos foi a seguinte: por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? E a resposta que os espíritos deram a Kardec foi a seguinte: a curta duração da vida de uma criança pode representar para o espírito que animava o complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que devia terminar. E sua morte, também não rara, constitui provação ou expiação para os pais. E nessa mesma questão existe uma pergunta A que foi feita: que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? E a resposta foi a seguinte: recomeça-se uma outra existência. Kardec fez um comentário a respeito dessa questão. Ele disse o seguinte: se uma única existência tivesse o homem e se extinguindo-lhe ela, sua sorte ficaria decidida para a eternidade. Qual seria o mérito
da metade do gênero humano que morre na infância, para gozar sem esforços da felicidade eterna e com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão duras, a que se submetida a outra metade. Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmo é que se podem queixar. Forçoso é o homem que tem o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vêem crianças dotadas dos piores instintos, numa idade que ainda nenhuma influência pode ter tido educação? Alguns, não a que parecem, trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até o pendor para o roubo ou para o assassínio. Não obstante os bons exemplos que todos os lados lhe dão, a lei civil absorve de seus crimes porque, diz ela, obraram sem discernimento. Tem razão a lei, porque, de fato, elas obram mais por instinto do que intencionalmente. Donde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? Donde precoce perversidade, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco não foram progredidos. Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências não dos atos que praticam na infância, mas de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos, e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Então, gente, a gente sabe que a criança, quando ela reencarna, ela já é um espírito antigo, né? Ela já traz consigo débitos e acertos de vidas passadas. Cada um de nós, cada espírito, tem a sua programação de acordo com a sua necessidade, daquilo que precisa para o seu desenvolvimento e crescimento e evolução. A desencarnação na infância é uma programação necessária para os espíritos que têm débitos específicos e vão resgatar esses débitos de acordo com a sua necessidade. Esse resgate, ele pode ser porque esse espírito desencarnou em vidas anteriores através do suicídio. Ou esse espírito pode ter lesado demais o seu perispírito e daí precisa passar por uma curta reencarnação. Porque através dessa curta reencarnação ele vai conseguir energia, né? Vai precisar de energia para repor o seu corpo perispiritual, né? Ele vai precisar dessa energia, da ajuda dessa energia para reconstituir o seu corpo, para que com a reconstituição do seu perispírito, do seu corpo perispiritual, em uma futura reencarnação, ele possa vir novamente em condições melhores para poder ter uma boa oportunidade e um bom aproveitamento numa nova reencarnação. Quer dizer, são várias as questões
do desencarne na infância, né? Para que se ocorra esse desencarne na infância. Para nós, a desencarnação na infância pode ser precoce, mas para a lei divina ela não é, né? Ela é necessária, até porque Deus é justo. Às vezes também um espírito superior, ele vem em um corpo e desencarna, né? No corpo de uma criança. Ocorre essa desencarnação na infância. Mas não porque esse espírito superior precisa, né? Não por causa de suas necessidades, né? Mas sim para ajudar e auxiliar os pais dessa criança, que vão passar por esse momento de dor, por esse momento de perda, por esse momento de sofrimento, e com isso levar esses pais a uma reflexão, levarem esses pais a um aprendizado, para com que eles, né, cresçam, para que eles evoluam, né? Ou seja, tudo na vida tem um porquê e tem uma razão de ser. Obviamente que essa criança, né, esse espírito que desencarnou, ele volta para o mundo espiritual, né? Ele fica por lá ou ele volta novamente numa futura reencarnação. E isso vai depender da sua necessidade, do seu progresso, enfim, dos seus ajustes, né? Daquilo que for necessário para o seu crescimento e o seu ajuste espiritual. E aí, Miramês também traz um comentário sobre essa questão. Ele diz o seguinte: a curta duração da existência de algumas crianças é, por vezes, influência da existência passada, que foi interrompida antes de cumprir seus dias na pauta da vida. O que ficamos devendo, haveremos de salvar. Aquilo que ficamos devendo, haveremos de saldar. Entretanto, pode ser igualmente, como caso mais fácil, um espírito que somente deve dias ou meses e mesmo anos para conquistar a sua alforria da terra e passar a pertencer a esferas superiores e elevadas, servindo também para as provações dos pais, que sempre reajustam alguma coisa com esse fato, que abala os seus sentimentos. O nada se perde. Cabe nesses acontecimentos para que tudo haja transformação, em lições valiosas na Universidade de Deus. Não nos preocupemos com a curta ou longa duração das existências na Terra, com muita saúde dos povos ou enfermidades em suas contas. Estamos passando por meios de diversos despertamentos das qualidades, vários despertamentos das qualidades espirituais, e somente recebemos o que Deus determinar, como sendo o melhor sempre. Procuremos sempre estudar as mensagens espirituais, que elas nos falam muito das leis espirituais, da bondade e da misericórdia de Deus. Nessa conscientização, passaremos a amá-lo acima de todas as coisas e depois compreendê-lo, amando o próximo, e que essa nossa continuação seja plena. Somos todos irmãos inseparáveis, e o que fazemos com ele, por ele, estamos fazendo por nós mesmos. Então, fica aí a reflexão da questão 199 do Livro dos Espíritos, do que está lá no capítulo 4, né? Do mundo espírita ou do mundo dos espíritas, da pluralidade das existências. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs.
mais uma vez aqui juntos no nosso canal. Um abraço a todos, felicitações a todos, graças à misericórdia do Pai, graças à bondade do nosso Criador. Nós temos esse canal, né, que nos aproxima, que nos traz um alento, né, um conforto. Boas-vindas também aos irmãos que são frequentadores da nossa casa, aqueles que visitam o nosso canal. Sejamos todos bem-vindos. Hoje vamos dar sequência, então, às nossas oportunidades de reflexionarmos juntos no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e um item desafiador e lindíssimo. Nós vamos pensar um pouquinho sobre a melancolia. A melancolia nada mais é, né, de uma depressão, uma tristeza profunda, é um sentimento que denota, né, uma angústia dentro do nosso espírito, dentro da nossa alma aqui encarnada, e que algumas vezes nos abate, né, na nossa caminhada. Então vamos ver aqui o que o nosso irmão François de Geneve, em Bordeaux, nos traz. Item 25. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito, que aspira à felicidade e à liberdade, e que, preso ao corpo, que lhe serve de prisão, se extenua em vão esforços para dele sair. Mas vendo que são inúteis, cai no desencorajamento, e o corpo, suportando sua influência, a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia, se apoderam de vós e vos achais infelizes. Crede-me, resiste com energia a essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procureis neste mundo, e atualmente, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes a cumprir durante vossa prova na terra, uma missão de que não suspeitais, seja em vos devotando à vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova e desempenhando vossa tarefa, vedes os cuidados, as inquietações, os desgostos precipitarem-se sobre vós, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-vos francamente, eles são de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos que chorais, que se regozijarão com a vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não têm acesso. Então, como nós dissemos, quem escreveu, né, esse item, François de Geneve, na verdade foi um bispo, né, e doutor da igreja no século XVI, lá na Savoia. Muito bem, meus amados, a melancolia que algumas vezes, né, se apodera do nosso espírito aqui encarnado, que nos traz uma saudade da nossa pátria espiritual, que muitas vezes nós ansiamos, né, por retornar, por alguns motivos que nós ainda não temos, né, a profundidade do nosso olhar, dos sentimentos que nós trazemos do nosso passado. E quando aqui encarnados mais uma vez, nos deparamos, né, com alguns acontecimentos na nossa existência e que podem nos levar a uma tristeza um pouco mais severa dentro do nosso espírito. Se nós lembrarmos, desde a nossa infância, né, alguns de nós somos tocados por alguns desafios, né, somos tocados por lembranças que podem assolar o nosso espírito. Na adolescência, quando já encaminhamos, né, alguns compromissos de educação no lar, de educação dentro da escola,
né? Somos desafiados já dentro do nosso plano terreno a olharmos a nossa existência e nos desligarmos, porque nós sabemos que quando crianças nós estamos ainda muito próximos do plano espiritual, e na adolescência nós vamos nos desligando e já, né, nos firmando cada vez mais aqui nesse plano terreno, encaminhando os nossos compromissos que lá atrás nós combinamos dentro desse nosso plano reencarnatório. Com esse prisma, com esse olhar da adolescência, muitos de nós nos deparamos já com desafios profissionais, com uma certa idade. E é natural com que nos sintamos, às vezes, né, com um pensamento angustiado pelas vitórias do nosso plano terreno. Porque nós somos, né, pressionados, muitas vezes, quando nós ainda não temos um olhar espiritual sobre a nossa existência, sobre a nossa reencarnação. Se nós ainda desconhecemos a nossa essência espiritual, nós ainda estamos muito presos às coisas da matéria. E presos às coisas da matéria, né, os nossos objetivos serão os objetivos do nosso plano terreno. Quais são esses objetivos do plano terreno? Conquistar cada vez mais bens materiais, sucesso profissional, né? Nos sentirmos orgulhosos e vaidosos com o nosso sucesso aqui nesse plano terreno. Né? Valorizamos muito mais as coisas da matéria, valorizamos muito mais o sucesso, né, e os empreendimentos aqui no nosso plano terreno do que propriamente o sucesso ou as vitórias que nós precisamos buscar no nosso íntimo, no nosso espírito ainda endividado do nosso passado. Nós, graças à misericórdia do Pai, graças à bondade do Pai, não lembramos desse passado. Ele permite que nós reencarnemos aqui mais uma vez, né, esquecidos desses desafios lá, desses desencontros conosco e com muitos irmãos que caminham agora, né, dentro dos nossos lares, dentro das nossas atividades aqui no nosso plano terreno. Esses desafios e esses aprendizados estão diariamente na nossa existência, meus amados. Todos os dias nós temos enfrentamentos conosco, né, com o nosso olhar, muitas vezes de cobrança, um olhar mais rigoroso, porque quando nos deparamos com os ensinamentos da doutrina espírita, nós verificamos o quanto nós estávamos equivocados nas nossas avaliações, naquilo que nós tínhamos como prioridade na nossa existência aqui. A doutrina espírita nos ensina que nós, quando desencarnarmos, levaremos daqui as nossas experiências como espíritos. As nossas experiências terrenas serviram de lições, serviram de aprendizado, serviram como educação para o nosso espírito imortal. Mais uma encarnação, mais um presente pelo perdão do nosso Pai. Por isso, meus irmãos, grandiosa é a nossa chegada a essa doutrina. Valorizar a nossa estadia aqui nesse plano terreno, estar com o nosso olhar agora sob o prisma do Consolador para nós, não deixa de ser já uma vitória, porque nós poderíamos, né, mais uma vez estar aqui nos distanciando do amor do Cristo, do olhar de Jesus, dos seus ensinamentos, do amor mais puro e sincero que nós já conhecemos aqui nesse plano terreno. Jesus está conosco e nos convida a essa reforma, a essa libertação de nós mesmos. Então, voltando lá, né, ao nosso plano terreno, as atividades do nosso plano terreno, nós falamos um pouquinho da infância, da adolescência, e quando nos deparamos com a nossa fase adulta, nós verificamos invariavelmente decisões que nós precisamos tomar dentro da nossa família, dentro dos nossos lares, daqueles irmãos que nós convivemos diariamente e dentro das nossas atividades profissionais do nosso mundo terreno. Porque tudo isso é muito importante para todos nós. Por sermos espíritas, nós não podemos esquecer, né, a nossa ligação com esse plano terreno,
com os ensinamentos que o Pai nos traz, justamente por estarmos aqui nessa escola da vida. Justamente por estarmos aqui ligados a esse plano terreno e a esses irmãos que comungam conosco dessa nova existência. Dessa oportunidade de nós estarmos aqui aprendendo uns com os outros. Então, o Consolador é muito claro sobre isso. Sobre o olhar que nós devemos ter no nosso íntimo. Aprendendo aos poucos as lições diárias que nós precisamos exercitar com um olhar fraterno, com um olhar brando, com um pouco mais de amor conosco primeiro. Né? Lembrando que nosso passado hoje reflete aqui nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Reflete na nossa intimidade espiritual. E é comum nós nos depararmos com essas angústias, com essas tristezas. Mas nós precisamos, como espíritas que somos, meus amados, estarmos muito atentos a esses momentos em que nós vamos identificar, né, essas nossas fragilidades. Porque a melancolia, ela não chega de uma única só vez. Né? Ela vai nos visitando. Ela vai visitando o nosso íntimo. Ela vai olhando o nosso espírito dia após dia. E através dessa fragilidade que talvez nós tenhamos lá do nosso passado, é que precisamos combater isso, combater essas tendências que nós temos das nossas vivências anteriores, das nossas existências anteriores, verificando no nosso coração e colocando em prática o otimismo do Consolador, a boa nova do Cristo, a sua palavra, os seus ensinamentos, buscando compreender, buscando entender a nossa essência. Que se nos equivocamos lá no passado, estamos aqui hoje presentes nessa escola para escrevermos uma nova história sobre nós, para escrevermos agora um novo capítulo na nossa existência espiritual. Estamos aqui hoje dando testemunho de tantos aprendizados de milênios, de uma existência hoje que vai lá na frente mostrar a nossa nova realidade espiritual. Invariavelmente, todos nós nos deparamos com esses desafios que nos trazem dúvidas, medos, aflições. Mas é importante que tenhamos a certeza de que o Pai está dentro de nós, que jamais estamos sozinhos, de que as tristezas fazem parte da nossa caminhada, mas que não pode criar residência no nosso espírito, que não criem morada nos nossos corações, que não avassalem os nossos sentimentos, porque esses sentimentos serão reconstruídos por nós, pelo nosso livre-arbítrio de escolhermos as nossas estradas, os nossos caminhos, que certamente nos levarão ao Pai. Por isso, meus amados, eu quero trazer uma contribuição aqui de um livro lindíssimo que eu tinha lido esses tempos, que é o Livro da Esperança, de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito de Emmanuel, que fala bem nesse nosso item hoje, né, da melancolia. Vamos ver o que Emmanuel nos comenta aqui. O nome do título é Em Louvor da Alegria, e no subtítulo diz uma frase do nosso Mestre Jesus: Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 21, Emmanuel comenta: Nos dias em que a experiência terrestre se faça amargosa e difícil, não convertas a depressão em veneno. Quando a aflição te ronda o caminho, anuncias trazer o espírito carregado de sombra, como quem se encontra ausente do lar, ansiando o regresso. Entretanto, isso não é motivo para que te precipites no desânimo arrasador. Acusas-te em trevas
e podes mentalizar com a própria cabeça luminosos pensamentos de otimismo e fraternidade, ou retratar nas pupilas o fulgor do sol e a beleza das flores. Em verdade, nos diz Emmanuel, existe a melancolia edificante, expressando saudade da vida superior. Contudo, aqueles que a registram no âmago do próprio ser, consagram-se com redobrado fervor ao serviço do bem, preparando no próprio coração a nesga do céu, ou seja, um pedaço do céu no nosso próprio coração, suscetível de identificá-los ao plano celestial, que esperam ansiosos, suspirando pelo reencontro com os entes que mais amam. Ainda assim, é imperioso arredar de nós o hábito da tristeza destrutiva, como quem guerreia o culto do entorpecente. É imperioso nós, colocarmos de lado esse olhar destrutivo de nós mesmos. Nós precisamos edificar os nossos corações, os nossos sentimentos, com a palavra do Cristo. Nós precisamos visitar o nosso íntimo e superar as nossas limitações através do amor do Cristo. Emmanuel é muito claro nesse tema, meus amados, que nós muitas vezes sentimos saudades do nosso passado, sentimos saudades da nossa casa, a nossa verdadeira casa, sentimos saudade de estarmos entre os nossos queridos irmãos, muitas vezes, que nos emanam e nos enviam vibrações para que a nossa vitória aqui seja plena, para que o nosso caminho aqui se ilumine, dentro da nossa jornada. Eles sabem das nossas decisões, eles nos conhecem, vibram por nós, vibram pela nossa ideia e certeza de que nós estamos no caminho certo, de que nós precisamos, plantar morada dentro da doutrina espírita, que nós precisamos buscar nesse Consolador, que graças à bondade do Pai, graças à misericórdia do Pai, se faz presente aqui no nosso plano terreno há algum tempo, nos trazendo ensinamentos grandiosos e sustentando a nossa esperança, sustentando o nosso otimismo diante dos nossos desafios. Como nós dissemos antes, nós não lembramos, do nosso plano reencarnatório, dos nossos compromissos aqui nesse plano terreno. Mas não deixemos, meus amados, que as angústias, que os desalentos, como diz o nosso item 25, são momentâneos. Nós estamos aqui por um tempo determinado, não sabemos ainda quanto tempo temos, Mas se faz importante nós nos olharmos e perguntarmos: estamos prontos para retornar para a nossa casa, para a nossa pátria espiritual? Estamos prontos? Nos sentimos já confortados com aquilo que nós estamos realizando? Nos sentimos já plenos diante dessa existência? Essas perguntas também devem ser feitas com otimismo, com plenitude, na certeza de que nós estamos na direção do Pai. O nosso Pai espera de nós trabalho, esforço, coragem, enfrentamento, das nossas provas, porque nós sabemos, muitas delas, a grande maioria, nós que pedimos. Por isso estamos aqui, com os nossos mentores, com o Cristo. Estamos aqui invariavelmente buscando todos os dias forças e coragem para seguirmos nessa caminhada. Muito obrigado, meus irmãos, por essa oportunidade, desse item lindíssimo, que nós aqui reflexionamos, que possamos ter a certeza de que o Pai está sempre conosco. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade.
Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.